Oi, tudo bem? Que alegria estar aqui com você nessa aula tão especial. Ela foi pensada com muito carinho, muito em função da troca, não sei nem explicar assim. Vou começar pelo começo. Esse daqui foi um projeto criado em janeiro desse ano. Eu fui com ele para a Creativation, comecei a preencher lá, voltei da viagem e, nossa, tinha muita história, muita foto legal para colocar aqui. Até porque não poderia ser diferente, né? Eu falo tanto de álbum de fotos, de guardar lembranças e tudo mais, que eu não poderia sair de uma viagem, de um evento tão especial sem um álbum para mim. Voltando de viagem, preenchi o álbum, mostrei nas redes sociais, vou te mostrar mais dele por aqui, e pensei, peraí, por que não fazer esse álbum, fazer uma aula especial e gratuita para aquelas pessoas que também gratuitamente mandaram tanta energia boa e mandam o tempo todo tanta troca, tanta energia, tantas mensagens para a gente, para mim e para as minhas irmãs nas redes sociais. E aí foi onde surgiu este álbum daqui, que é uma reprodução desse, e aí dessa forma você vai conseguir fazer do jeito que você quiser, no tema que você quiser, com o material que você tiver em casa. Através dessa aula, você vai ter uma pequena ideia do que é o AFREE Academy, o curso online do AFREE Studio, que é pensado o tempo todo com muito carinho, que tem vários módulos legais, muito conteúdo, e você vai perceber como as aulas são pensadas e como você consegue facilmente adaptar na sua casa com o que você tem, fazer no seu tempo, onde e quando você quiser. Espero que você goste. Então vamos para os nossos materiais. Esse daqui é um álbum que ele é como se fosse um álbum tamanho Snap, tá? Ele é 21,5 por 23, bem fofo, mas você também pode adaptar para o formato que você quiser. Então temos este álbum marrom, este plástico para a gente plastificar na Mink, mas se você não tiver, você pode usar um saquinho convencional e fazer um shaker box. Algumas palavras bem lindas em dourado, mas você também pode usar do jeito que você quiser o seu título. Essas folhas lindas da My Memories, que também você pode fazer no tema que você quiser. Você vai ver que o tempo todo eu vou falar aqui do jeito que você quiser, no tema que você quiser, porque essa é a ideia. Desse papel aqui, que é o My Travel 03, eu tirei 3 círculos. Um só do fundo, um de Viajar é Viver, o outro partiu, e também fiz esse recorte do localizador. Então, esses foram os 4 recortes do papel 03. Do papel 04, a gente tem 2 tags, o recorte desses 2 tags, e eu já coloquei ilhós, um mais fininho e outro mais largo. E no verso dele, eu retirei esta moldurinha. Então, a medida dela vai aparecer aqui para você na tela. E vazei com o próprio estilete. Mas se você tiver ferramenta para fazer a moldurinha, fique à vontade também. Esse papel com glitter dourado, eu fiz um recorte na diagonal que preenchesse metade da moldura. Então, eu queria que ficasse desse jeitinho aqui, tá? Você pode usar qualquer fundo, qualquer papel que você tiver. Eu preferi usar nessa cor para ficar bem neutro, depois você vai ver que vai combinar com vários elementos que a gente vai escolher. Então, este daqui é um papel com glitter. O último papel, nesse caso esse papel de recorte lindo, também da coleção My Travel, esse daqui é o 01, então o que a gente vai recortar dele? O globo, mochilinha pequenininha, malinha, avião, flor, localizador, janela de avião, esse aviãozinho de papel. E agora você vai perceber aqui o que a gente fez. Eu cortei na diagonal, também a medida está aqui para você na tela. Eu fiz esse recorte aqui na diagonal, deste canto direito inferior. Porque, na verdade, a gente vai usar o verso dele. A gente quer esse recorte aqui, com essa estampa, tá certo? E depois a gente vai tirar aqui também. Vai aparecer aqui para você na tela essa altura, a largura, e depois a gente vai fazer só um picotezinho aqui no meio. Aqui no canto, quer dizer. Vou separar aqui também. E de decoração, o que eu escolhi?
Você vai ver que aqui tem muito elemento, a gente não vai usar todos eles. Mas eu escolhi alguns itens de MDF recortados, alguns apliques de acrílico, coraçãozinho dourado. Você pode usar lantejoulas ou então essas pastilhinhas para a gente plastificar ou para você colocar no seu shaker box. Flor ou lacinho, algumas pérolas, tudo de uma forma que combine com o papel que você escolher. Alguns elementos dourados, caso você também, assim como eu, tenha escolhido palavras em dourado, papel dourado e tudo mais. E é isso, não vamos usar tudo isso, mas é só uma referência para você ver que a gente escolheu elementos de formatos diferentes, acabamentos diferentes, materiais diferentes e por aí vai. Uma fita ou cordão, para a gente passar lá naquela diagonal do álbum. Eu gostei muito dessas folhinhas compridas. Elas vieram numa cartela de flores mesmo, da Prima, porque elas dão uma outra fluidez, vamos dizer, no álbum. E esse tassel com pompom que eu mesma fiz. Quem acompanhou os vídeos da Creativation viu que era um dos hits da American Crafts. E a gente vai colocar na lateral do álbum também, por que não? E é isso, vamos começar? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser usar a Mink. Eu vou deixar os elementos aqui de lado e a gente vai usar a Mink como plastificadora mesmo. Só que o que eu vou fazer? Eu vou colocar algumas firulinhas ali no nosso plástico para plastificar. A ideia, antes eu te explicar, a ideia desse plástico é que ele preencha um pouco essa área que vai ficar liberada do triângulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui na mesma medida desse nosso quadrado, lembrando que eu preciso cortar essa parte superior, que é a que tem o fechamento, porque eu vou usá-la direto na Mink. E na Mink a gente precisa sempre colocar a parte fechada para dentro da máquina. Ok? Então, não posso pegar essa parte aberta. Eu poderia pegar se eu tivesse aqui com um plástico especial da Mink. Então, aqui eu vou colocar a medida. Vou cortar, seguindo como referência a minha moldura mesmo. Veja só. Coloco algumas lantejoulas aqui dentro e é como se eu fizesse um shaker box falso, porque ele, primeira coisa é que ele não vai shake, né? Ele não vai, o que tiver dentro não vai balançar, mas ele vai dar essa mesma sensação de transparência, de textura, enfim, fica bem legal. Já coloquei aqui o que eu queria dentro do meu plástico. Vou tirar aqui com bastante cuidado para ele não mexer. E vou colocar aqui, vou encaixar na Mink aquela parte fechadinha do plástico. Vamos ver a mágica. Coloquei no número 3, no aquecedor 3. Veja só como fica. Fica muito legal. Então, é como se ela chapasse ali todos esses elementos, não balançam, mas eles dão aquele brilho que vai fazer toda a diferença no projeto. Vou desligar a Mink e agora a gente começa a montagem. Para a gente tirar esse triângulo aqui, o que eu vou te pedir? Para marcar aqui 19, e aí você vem, marca no seu papel, faz um picotezinho, então vou fazer aqui junto com você. E 19,5 na altura. Vem aqui e marca. Essa é uma medida aproximada. Vem aqui e marca outro picote. Eu acho mais fácil fazer assim, quando eu vou fazer na diagonal, sabe? Venho de um picote para outro. Tiro a minha medida. Depois, a gente vai tirar 5,5 por 5,5 aqui. Então,
Então, venho aqui, marco 5,5, é uma medida aproximada, então não tem muito padrão não. Marco aqui 5,5 por 5,5, mais ou menos. Eu só quero tirar essa pontinha, para dar uma quebra ali no meu layout, certo? Além disso, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer 2 recortes aqui, aleatórios. Eu vou pegar aqui na diagonal uma medida. Então, vou pegar aqui e vou fazer um recorte só na parte superior. Depois eu venho e faço outro um pouquinho mais abaixo. Só que essa daqui foi do meio de cima para o meio. Essa daqui vai invadir um pouco mais e vai mais para baixo, do meio para baixo. Veja só qual que é a intenção. A intenção é que a gente faça um furo aqui, que a gente faça uma entrada no nosso papel. E assim a gente vai conseguir encaixar mais elementos. Se você quiser, você pode avançar um pouco mais. Na hora que você for encaixar os elementos, você vai perceber também a necessidade. Faz muita diferença na hora de fazer as camadas, sabe? Fica bem bacana. Vamos encaixar, colocar aqui no álbum. Eu já vou fazer a colagem só das pontas. Então, vou fazer aqui da lateral e da base, porque aí a gente consegue encaixar o que a gente quiser, ok? Se você quiser também, igual aquele layout que eu mostrei lá no começo, que foi a inspiração, que era o álbum da Creativation, você pode passar umas linhas, ou na diagonal, ou na vertical. Eu não vou passar nesse, tá? Eu vou passar cola mesmo aqui nas laterais e você vai perceber que eu não vou passar nessa parte daqui. Eu vou colocar um pedacinho de fita banana e não vou colar por enquanto, porque eu quero encaixar a moldura. Então, essa é a primeira etapa da nossa capa. Então, você vai ver que eu vou tirar uma tirinha de fita banana, colocar aqui, mas não vou destacar, ok? Volto aqui para ela. E venho aqui. Eu quero ter liberdade de ainda poder encaixar alguma coisa por aqui também. Então, só vou colar para ter uma referência e para já começar o layout. Além disso, eu sugiro que você sempre programe o que você vai colar, para não descolar, sabe? Eu acho que faz muita diferença. Ou então, não force muito para você poder tirar, deslocar ou encaixar alguma coisa. Agora, a gente vem e encaixa aqui. Então, vamos começar. Não precisa de excesso de cola. Eu vou posicionar de um jeito que eu já saiba onde a minha moldurinha vem. Ou, se você preferir, você pode colar esse trio de triângulo, plástico e moldura e depois encaixá-los aqui. Triângulo colado. Eu vou passar cola quente aqui na lateral, porque eu acho que assim ela vai colar melhor, tá? Eu prefiro garantir esse acabamento e garantir que não vai descolar. Garantir é muito forte, né? Mas enfim, tem um pouco mais de segurança nesse caso. Aqui. E agora eu vou colar aqui. E vou fazer a mesma coisa. Vai com cola quente. Se você quiser, pode colocar fita banana, que vai ficar bem bacana. Consegue ver o tanto que fica legal assim?
porque a gente conseguiu ter várias camadas e várias texturas aqui diferentes. Então, a gente já começa a dar uma carinha aqui para a nossa base. Agora está na hora de encaixar os elementos nos recortes que a gente fez. A primeira dica que eu vou te dar é, não foi por acaso que a gente cortou elementos de formatos diferentes, de tamanhos diferentes. Isso faz muita diferença na montagem do layout. Independente da folha que você escolheu, do tema que você escolheu, faz bastante diferença. Você vai perceber, por exemplo, que eu vou encaixando os elementos e vou sentindo qual colocar na vertical, qual colocar na diagonal. Olha, eu vou começar aqui com esses 2 tags. E eu venho com outros formatos aqui para quebrar um pouquinho essas linhas, sabe? Então, eu encaixo aqui. Não tenha dó também do seu papel, às vezes é tão lindo que a gente fica com dó de encaixar e deixar que mostre só um pouquinho dele. Eu acho que também faz muita diferença na composição, quando a gente esconde um pouco, mostra um pouco. E pode ter certeza que ele vai continuar fazendo a diferença, mesmo estando um pouco escondido, sabe? Aqui eu quero colocar um círculo. Eu quero muito ter essa frase. E deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer aqui. Estou encaixando e fazendo as camadas. Consegue ver aqui? Então, vamos lá. Normalmente, no meio do processo criativo, eu sinto a necessidade de usar outros elementos que não sejam só o papel. E é nessa hora que entram essas belezuras aqui. Então, a gente vem, por exemplo, com um coração dourado. Veja só. Que aí a gente começa a quebrar o fato de ser só papel, papel, papel. A gente tem o MDF. Só que aqui, lembrando que aqui eu vou passar um cordão. Eu acho que agora é a hora de colocar aquela folhinha subindo entre os elementos. O que eu vou fazer agora? Vou colar tudo que está aqui, que eu te mostrei, e a gente vai passar o cordão e depois colocar o título. Aí a gente vai sentir a necessidade de colocar alguns outros detalhes para fechar nosso layout. Sabe uma dica legal? Quando é assim, eu nunca colo todo o elemento. Ou eu colo só um pedacinho dele, ou só o miolo, para justamente poder encaixar outras coisas por baixo, por cima, enfim. E não ficar presa a somente aquele elemento naquele lugar, sabe? Ou às vezes eu colo e não aperto o papel. Olha, aqui eu vou colocar aqui só no centro. Para justamente poder ter flexibilidade. Ora fita banana, ora cola quente, que é um item recente aqui no meu jeito de criar, mas que passou a me dar mais segurança para colar alguns elementos em mini álbum, por exemplo, ou em scrap decor e tudo mais. Opa!
E aí aqui, aquilo que eu estava falando, então eu consigo encaixar o que eu quiser naqueles elementos que já foram colados. Fita banana. Acho legal falar aqui que nessa parte, como a gente preencheu toda essa parte da diagonal, nessa parte aqui eu deixei um respiro para a gente fazer algumas colagens menores aqui, e aqui eu separei um pouco. Ao invés de encher tudo, eu deixei um espacinho aqui, vamos dizer, e trouxe depois novos elementos para cá. Isso é legal comentar porque se você for usar uma outra coleção, usar outro tema, enfim, tente ver esse layout dessa maneira, sabe? Como uma estrutura que você pode adaptar para o que você quiser. E esse respiro aqui é muito legal e faz diferença. E às vezes, para preenchê-lo, a gente pode simplesmente colocar umas perolinhas bem pequenininhas e a gente preenche sem poluir. Veja só. Olha, por enquanto, eu vou deixar assim. E aqui a gente vai passar um cordão. Depois, a gente complementa com alguns elementos aqui, como esses daqui. A gente pode até completar com algum outro recorte que ainda não tinha sido feito. E aí a gente entra com as iniciais, que vocês vão ver que esse projeto vai ter inicial e não a data. E aí você coloca do jeito que você quiser. Agora a gente vai colocar um ilhós aqui, mas se você quiser você pode furar sem ele e sem aplicá-lo. Então a gente vai entrar aqui, furar o i. Eu decidi colocar o maior. Então, a gente vai furar aqui. Bem lindão. Vou furar aqui também. Eu não me preocupei em manter exatamente a mesma distância da diagonal e fazer uma diagonal perfeita, tá? Mas se você quiser, fique à vontade. Então, aqui, como eu tinha selecionado o furo maior, eu escolhi também o B, que é o para ilhós maior também. Ilhós aplicado. Agora é hora de passar o cordão. A gente pode usar cordão ou fita, ou até mesmo linha de meada, enfim, o que você quiser. Tudo fica lindo, né, gente? Esse cordão aqui acho que vai ficar bem legal. Mas eu vou tentar uma fita, quem sabe? Porque ela tá combinando tão bem com esse papel, que eu acho que pode ficar bacana também. Eu vou passar de dentro para fora e eu quero fazer um lacinho lá na parte interna. Viu só como ficou bacana? No outro álbum eu tinha usado um cordão bem grosso, dá para usar um fino e passar várias vezes. Veja bem. Que legal, né? Vou puxar bastante fita, porque eu quero fazer um laço aqui.
Ok, vocês cortam. Ficou bem fofo, né? Com essas bolinhas. Então, agora a gente já vai colocar o título. Eu escolhi essa cartela de tickers que ela já vem com palavras. Então, eu achei bem bacana. Eu vou colocar essa Celebrate e vou colocar na diagonal também. Veja só, eu preferi colocar a palavra na parte de baixo porque eu ainda quero colocar algum elemento aqui em cima. Então, eu achei que fosse ficar mais equilibrado. E agora vamos colar mais algumas coisas aqui. Você consegue ver o tanto que já tá ficando bacana. E é uma outra proposta, mas com a mesma estrutura. Agora é a hora de colocar mais alguns elementos e dar ainda mais sentido para o seu álbum. Nesse caso, como vai ser o álbum de uma viagem de 40 anos de casados dos meus pais, eu decidi colocar a palavra Celebrate. Vou colocar aqui um outro embellishment que também repete a mesma palavra, a florzinha e o 40 de 40 anos. Então, começo a dar sentido aqui. Você está fazendo um álbum de bebê? Então, coloca a data de nascimento, ou o nome do bebê, ou, enfim, dá para fazer tanta coisa aqui, e aí essa é a hora da personalização. A gente já montou toda a estrutura, e agora é a hora de personalizar e de procurar ainda alguns elementos para criar ainda mais equilíbrio no layout. O que eu vou fazer aqui? Como eu tenho uma tirinha, como eu tenho essa tirinha aqui de fita banana, eu vou colocar direto aqui na diagonal e colar os elementos. Eu fiz mais alguns recortes, além daqueles que eu tinha listado lá no começo, e agora eu vou usar algumas repetições aqui de elementos. Eu não quero invadir muito essa área, porque aqui também vai me ajudar a personalizar o álbum. Então, vou colocar as iniciais do casal. Então, aqui, vou colocando assim, um por cima, um por baixo e outro aqui. Não por acaso eu fiz mais ou menos os mesmos elementos aqui, os localizadores e aqui as flores, para não ficar poluindo demais. Então, como aqui já tinha elemento demais, eu achei melhor fazer assim. Além disso, eu vou pegar aquela folha de tag e vou cortar mais um tag, talvez até 2. E vou te mostrar aqui o que a gente vai fazer. Venho até aqui. Nessas horas eu prefiro sempre uma tesoura maior. Pode até ser tesoura de tecido e tal, porque eu acho que flui melhor o corte. Vou girando o papel, abrindo e fechando a tesoura. Vamos ver como é que vai ficar esse tag aqui. Talvez eu diminua um pouquinho. Encaixa ele aqui. Gosto dessa quebra, porque aqui a gente tem um símbolo redondo, aqui a gente tem uma flor, então eu gosto bastante dessa mistura de formatos. Vou colar uma perolinha ali, já que eu não coloquei ilhós no furinho do tag. E assim eu dou mais um detalhe. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar as iniciais. Lembra, naquele álbum da Creativation, eu coloquei a data. Então, eu coloquei o ano. Nesse daqui, eu vou colocar as iniciais, que é Z e C. Vou colocar uma para cima, outra para baixo e um E. Aqui. Talvez eu coloque as duas no meio.
Viu como é importante a gente não forçar e não já colar antes de decidir completamente? Acho que assim fica mais equilibrado, né? Já que a gente já tem os elementos da diagonal. Então, aqui eles estão colados. Vou colar o E. E temos o nosso álbum prontinho. Ficou muito fofo, não ficou? É isso. E aí, o que você achou desse projeto? Qual história você contou nessa capa? A história que eu contei foi da viagem de 40 anos de casado dos meus pais. Ela significa muito para mim e também para eles, claro, e imagino o que ainda vai ter aqui dentro. Quero muito ver o seu projeto, marque a Free Studio nas redes sociais e se você gostou dessa aula, se você gostou de criar com o material que você tinha e de se inspirar na sua casa, no seu tempo, aguarde, um novo Free Academy está por vir e está muito, muito especial. A gente te espera lá. Muito obrigada, tchau, tchau e até a próxima!